Eu nunca contei essa história para ninguém. Mesmo agora, décadas depois, me pego duvidando se aquilo aconteceu de verdade ou se foi algum delírio da minha mente infantil. Mas eu lembro de cada detalhe. Eu tinha 8 anos quando aconteceu. Meus pais me levaram a um parque de diversões que tinha sido montado na cidade. Era enorme, cheio de luzes piscando, brinquedos coloridos, cheiro de pipoca e algodão doce. Meus pais eram rigorosos, sempre diziam para eu não sair do lado deles. Mas eu era uma criança teimosa e curiosa. E foi assim que tudo começou. O labirinto de espelhos ficava nos fundos do parque. Era uma atração menor, sem filas. Vi um grupo de adolescentes entrando e, sem pensar, me afastei dos meus pais e fui atrás. Quando passei pela entrada, um senhor de uniforme azul me olhou com desinteresse e apontou para dentro. "Cuidado para não se perder, garoto." Eu ri. Achei que era só para assustar. Mal sabia eu o que me esperava lá dentro. Os corredores eram estreitos e os espelhos eram perfeitos demais. Sabe quando você fica na frente de um espelho e percebe que algo parece ligeiramente errado, mas não consegue dizer o quê? Eu sentia isso em todos eles. Meus reflexos pareciam atrasados, pequenas frações de segundo, quase imperceptíveis. Mas eu via. Continuei andando, tentando encontrar a saída. Mas os caminhos se repetiam. E quanto mais eu andava, menos o parque. Fazia sentido. Os sons do parque foram sumindo. Não havia mais o barulho das risadas, dos brinquedos girando, das músicas. Só o silêncio e meu próprio reflexo. Mas então, em uma encruzilhada de espelhos, eu vi outra criança. Ela estava parada no final do corredor de costas. Usava roupas iguais às minhas. Meu coração acelerou. "Ei!" chamei. A criança virou a cabeça devagar. E então eu vi o rosto. Era o meu rosto. Mas os olhos eram fundos, escuros demais. E ele não tinha boca. Corri sem olhar para trás. Os corredores pareciam infinitos, dobrando sobre si mesmos, espelhos multiplicando imagens que não eram minhas. E então, do nada, esbarrei em alguém. "Calma, garoto. Você se perdeu?" Olhei para cima e vi um homem alto, usando um terno cinza e um chapéu escuro. Seus olhos eram fundos, sombreados pelo chapéu, mas sua voz era calma. "Você não deveria estar aqui ainda, sabia?" Eu tremia. Não conseguia responder. Ele suspirou. "Venha, eu vou te ajudar a sair." Ele me guiou pelo labirinto e a cada passo o lugar parecia mudar. Os espelhos ficaram menos nítidos, como se fossem apenas vidro comum. O silêncio foi substituído pelo som das atrações do parque. As risadas voltaram. E então, de repente, eu estava fora do labirinto. O homem não estava mais comigo. Eu estava de volta ao parque, na mesma entrada onde tinha entrado. E os gritos da minha mãe me trouxeram à realidade. Meus pais estavam desesperados. Eles disseram que eu tinha desaparecido por horas, mas para mim, tinham sido só alguns minutos. Tentei explicar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. No dia seguinte, o parque fechou sem aviso prévio e nunca mais voltou à cidade. Agora, adulto, ainda me pergunto, quem era aquele homem? E se ele não tivesse me ajudado, eu teria ficado preso lá para sempre? Era para ser uma viagem tranquila. Dirigia há horas, atravessando uma rodovia deserta que cortava o interior do estado. O rádio mal pegava sinal, e a única coisa que me fazia companhia era o ronco monótono do motor e a escuridão da estrada. Já passava da meia-noite quando vi as luzes do posto. Um letreiro piscava fracamente com letras gastas, indicando o nome do lugar. Alto Posto Horizonte. Suspirei, aliviado. Meu tanque estava quase na reserva e minha cabeça latejava de sono. Estacionei ao lado da única bomba funcionando e saí do carro, sentindo o ar noturno carregado de um cheiro estranho. Não era só gasolina, mas algo metálico, enferrujado. Olhei ao redor. O posto era pequeno,
com uma loja de conveniência e um banheiro externo. Ouvia um carro estacionado mais adiante, mas não vi ninguém dentro. A estrada ao redor estava silenciosa, sem sinal de outros veículos. Toquei a campainha da loja para chamar o frentista, mas ninguém apareceu. Foi então que notei o homem. Estava do outro lado do posto, parado perto do banheiro. A luz fraca dos postes mal iluminava seu rosto, mas pude perceber que ele me observava. "Opa, amigo", chamei. "Sabe se tem alguém atendendo aqui?" Ele não respondeu. Algo naquela silhueta imóvel me deixou inquieto. Ignorei o sujeito e fui até a loja de conveniência. A porta estava destrancada e um sininho tocou quando entrei. O lugar era pequeno, com prateleiras empoeiradas e um balcão onde deveria estar o caixa. "Olá?", chamei. Nenhuma resposta. Atrás do balcão, vi um pequeno caderno aberto. A caligrafia era apressada, quase tremida. A única coisa escrita na página era: "Não entre no banheiro". Engoli em seco e então a luz piscou. Só por um segundo. Mas quando voltou ao normal, senti que algo havia mudado. O silêncio ficou mais pesado. O ar parecia diferente, como se estivesse respirando através de um filtro velho e sujo. Saí da loja e olhei ao redor. O homem que estava perto do banheiro não estava mais lá. Ou melhor, agora ele estava atrás de mim. Virei-me tão rápido que quase tropecei. Ele não se mexeu, mas agora consegui vê-lo melhor. Seu rosto parecia errado. Seus olhos eram fundos demais, como se houvesse um vazio dentro deles. Sua boca estava levemente aberta e algo escuro escorria do canto dos lábios. "Você precisa ir." Sua voz era rouca, arrastada. O medo subiu pela minha espinha. Tentei agir racionalmente, mas tudo em mim gritava para correr dali. Foi então que percebi o posto havia mudado. As luzes estavam mais fracas. O letreiro agora exibia símbolos estranhos em vez de palavras. O carro que eu vira antes ainda estava lá, mas deformado, como se tivesse sido torcido por algo invisível. E a estrada simplesmente não existia mais. No lugar dela havia um campo escuro, sem fim. Eu não estava mais onde deveria estar. Ouvi passos atrás de mim. Outras pessoas começaram a surgir na escuridão, vindo de trás das bombas de gasolina, da lateral da loja, do banheiro. Eram como ele, pessoas quase humanas, mas distorcidas. Suas cabeças inclinadas em ângulos errados, seus olhos sem vida. Eles apenas me observavam. O homem que falou comigo apontou para algo atrás de mim. "Se quiser voltar, precisa pagar o preço." Virei devagar. A porta do banheiro agora estava aberta e a luz piscava lá dentro. Meu estômago revirou. Sabia instintivamente que não queria entrar ali. Mas alguma coisa estava se movendo dentro do banheiro. Algo que esperava por mim. Eu podia correr. Mas correr para onde? Não havia estrada, apenas aquela imensidão escura. Podia gritar, pedir ajuda. Mas para quem? Os outros apenas me observavam em silêncio, sem expressão alguma. Então eu entrei. O cheiro dentro era pior que gasolina, pior que ferrugem. Era um cheiro de coisa velha, apodrecida. Lá dentro, o espelho do banheiro estava quebrado, e o reflexo que vi não era o meu. O homem no espelho me observava, mas ele era diferente. Algo na sua expressão parecia mais cansado. Foi quando percebi. Era eu, mas não exatamente. Minha própria voz soou distorcida dentro da minha cabeça. Um de nós fica. O outro vai embora. Senti uma força me puxando. Meu corpo ficou pesado. Minha visão escureceu. Quando acordei, estava dentro do carro. O posto de gasolina agora parecia normal. O letreiro brilhava com letras legíveis. O rádio do carro tocava baixinho. Olhei para o relógio. Ainda era 00:30. O que quer que tenha acontecido não passou de alguns minutos. Mas eu sabia que não era o mesmo. Quando olhei pelo retrovisor, vi alguém parado na porta do banheiro. E então, por um instante, ele sorriu para mim.
Acelerei o carro e fui embora o mais rápido que pude. Até hoje, evito postos de gasolina durante a madrugada. Eu sempre fui fascinado por objetos antigos. Algo nas histórias que eles carregam, no desgaste do tempo, me atraía. Era como se cada peça tivesse uma história para contar, uma história que ninguém mais saberia. Por isso, quando ouvi falar da loja de antiguidades no centro da cidade, não pude deixar de ir. A Antiguidade Silva era uma daquelas lojas pequenas, apertadas, com uma vitrine cheia de relíquias empoeiradas. O lugar estava escondido em uma rua menos movimentada, como se tentasse evitar ser notado. Mas naquela tarde havia algo particularmente irresistível na ideia de entrar ali. A loja tinha uma entrada simples, uma porta de madeira escura com uma placa metálica enferrujada. A campainha tocou com um som estridente assim que empurrei a porta, e o cheiro logo me atingiu. Era uma mistura de poeira, madeira envelhecida e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Dentro, o ambiente era abafado e mal iluminado, com prateleiras repletas de objetos antigos. Relógios de parede, baús de ferro, candelabros de bronze. Todos pareciam observar você. No fundo da loja havia um homem idoso, de pele pálida e cabelos brancos. Ele estava atrás do balcão, fumando um cachimbo. Quando me viu, sorriu. Mas não era um sorriso amigável, era um sorriso sabedor. Como se ele soubesse algo sobre mim que eu mesmo não sabia. Está procurando algo específico? Perguntou com uma voz grave, rouca. Eu hesitei. Só estou dando uma olhada. Ele assentiu com um sorriso dissimulado e seus olhos brilharam com algo obscuro. Continuei andando pela loja, tocando as peças com as mãos, sentindo a madeira envelhecida, o metal frio. Foi então que encontrei algo que me chamou a atenção. Uma caixa de música. Era pequena, feita de madeira escura, com detalhes intrincados esculpidos na tampa. O som da caixa de música era suave, mas o toque frio da madeira me fez estremecer. Era uma melodia que parecia diferente, algo familiar e ao mesmo tempo profundamente desconcertante. Curioso, abri a caixa. Dentro, ao invés de um espelho ou uma boneca dançarina, havia apenas um pequeno pedaço de papel amassado. Peguei-o com cautela. O papel estava coberto por uma mensagem escrita com uma caligrafia fluida e irregular. Se você abrir, não poderá mais voltar. Meu coração disparou. Naquele momento, algo estranho aconteceu. O ar ficou mais pesado e uma sensação de frio percorreu minha espinha, como se o tempo tivesse parado. Olhei ao redor e a loja parecia agora diferente. As prateleiras, antes organizadas, estavam bagunçadas, com objetos caindo e rolando pelo chão, como se uma força invisível estivesse bagunçando tudo. O homem atrás do balcão não se mexeu, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Você deveria ter lido a mensagem, meu amigo, disse ele com um sorriso ainda mais largo. Antes que eu pudesse reagir, a loja desapareceu. Eu não estava mais na loja. A primeira coisa que percebi foi que a luz havia desaparecido. O ambiente estava completamente escuro, com apenas uma luz fraca vindo de algum lugar distante. Era uma luz que não parecia natural, como se estivesse vindo de um lugar que não deveria existir. O chão sob meus pés estava frio e liso, como vidro. Quando olhei ao redor, percebi que eu não estava em uma loja de antiguidades. Não estava em nenhum lugar familiar. Era um espaço vazio, sem paredes, sem limites. Mas havia algo mais. Eu ouvi sons distantes, como se alguém estivesse sussurrando, mas as palavras não chegavam até mim. Havia uma sensação de presença, como se eu não estivesse sozinho. No entanto, eu não via ninguém. O tempo parecia dilatado, como se o lugar fosse uma espécie de vazio fora do tempo, onde nada realmente fazia sentido. Eu comecei a caminhar, mas não sabia para onde ia.
Cada passo parecia me levar para mais longe, mas ao mesmo tempo não me movia. Eu sentia uma pressão constante, como se o espaço ao meu redor estivesse fechando. Foi quando vi uma figura à distância. Era uma sombra, uma forma indistinta, mas que parecia observar-me de algum lugar. Seu contorno estava vago, como se fosse feito de névoa, mas o suficiente para que eu soubesse que não estava sozinho. A figura se moveu em minha direção lentamente e por algum motivo senti um impulso de fugir, mas não consegui me mover. Era como se algo me prendesse ao chão, como se a própria realidade estivesse me impedindo de escapar. A figura se aproximou até que pude ver um pouco mais claramente. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Sua face estava escondida por um véu, mas o que me perturbou não foi sua aparência. Era o eco das palavras que ela falava que chegavam até mim como um suspiro frio. Você não pode voltar, não depois de ter visto. Eu queria perguntar o que aconteceu, mas não conseguia falar. A figura se aproximou ainda mais e, quando ela estendeu a mão, algo gelado e pegajoso me tocou. Eu tentei me afastar, mas ela me segurou com uma força sobrenatural, como se não fosse mais possível resistir. Então eu entendi. A caixa de música. O que eu fiz ao abrir. Eu havia entrado em Sete Além. A mulher sorriu, mas seu sorriso era vazio. Quando acordei, estava de volta à loja de antiguidades. A caixa de música ainda estava em minhas mãos, e o homem de trás do balcão continuava a me observar com aquele sorriso. A sensação de frio persistia, e ao olhar para os outros objetos da loja, percebi que estavam vazios, como se fossem ecos de algo que já havia passado. A realidade parecia estar distorcida, e eu sabia que, a qualquer momento, Sete Além poderia me puxar de volta. Eu saí da loja apressado, sem olhar para trás. Nunca mais vi antiguidades da mesma forma. Eu sempre gostei de viajar de ônibus à noite. Era reconfortante o som monótono do motor, as luzes fracas iluminando o corredor e a estrada escura passando lá fora. Meu destino era uma cidade no interior, onde meus pais moravam. Peguei o ônibus às 22 horas e sabia que chegaria lá pouco antes do amanhecer. Na maior parte da viagem, dormi. O cansaço da semana pesava nos meus ombros e o balanço do ônibus me embalava para um sono profundo. Mas, em algum momento, acordei. O ônibus estava parado. Olhei pela janela e vi um posto de parada. O tipo de lugar onde os motoristas fazem uma pausa para os passageiros comerem algo, usarem o banheiro e alongarem as pernas antes de seguir viagem. O letreiro acima do posto piscava em uma luz amarelada e cansada. Restaurante Estrada Livre, dizia. O motorista não estava em seu assento. Olhei em volta e percebi que quase todos os passageiros haviam descido. Alguns ainda estavam em seus lugares adormecidos, mas a maioria não estava mais ali. Senti minha bexiga reclamar e decidi que seria uma boa ideia aproveitar a pausa para ir ao banheiro e talvez comprar algo para comer. Desci os degraus do ônibus e pisei no asfalto gelado da parada. Foi só então que percebi. Algo não estava certo, o ar estava pesado, como se eu tivesse entrado em um lugar que não deveria estar. O céu, que deveria estar escuro, tinha uma tonalidade estranha, um cinza avermelhado, como se o sol estivesse eternamente prestes a nascer, mas sem nunca realmente aparecer. O restaurante parecia velho demais, como se estivesse abandonado por anos. As janelas estavam sujas, cobertas de poeira e fuligem, mas estranhamente as luzes lá dentro estavam acesas. Foi aí que notei os outros passageiros. Eles estavam lá dentro, sentados às mesas do restaurante, mas não estavam comendo. Apenas olhavam para o nada. Seus rostos estavam estranhamente pálidos, os olhos fundos. O motorista estava entre eles, parado de pé no fundo do restaurante, de costas para mim. Senti um arrepio.
Algo me dizia que eu não deveria entrar ali. Decidi ir ao banheiro primeiro, apenas para me recompor. A porta ficava ao lado do restaurante, uma estrutura separada, de concreto descascado. Empurrei a porta e entrei. Lá dentro, o ambiente era frio. As luzes piscavam, zumbindo baixinho. Me aproximei da pia e olhei no espelho. Eu parecia diferente. Meus olhos estavam estranhos, como se o reflexo não fosse realmente meu. Então, vi algo. Atrás de mim, a porta do banheiro se abriu sozinha. Me virei rápido, mas não havia ninguém ali. Meu coração disparou. A sensação de que eu não deveria estar ali ficou ainda mais forte. Saí do banheiro apressado, meu olhar indo direto para o ônibus. Talvez eu estivesse apenas sonolento. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas então percebi. O ônibus não estava mais lá. Fiquei paralisado por um instante, o pânico crescendo no peito. Meu ônibus não poderia simplesmente ter partido sem mim. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação. Mas só havia aquele restaurante e aquela estrada vazia se perdendo no horizonte. Sem outra opção, fui até o restaurante. Assim que entrei, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Os passageiros ainda estavam sentados às mesas, mas agora todos olhavam para mim. Seus olhos eram fundos e opacos, como se não houvesse vida neles. O motorista, que antes estava de costas, virou-se lentamente. Seu rosto parecia mais envelhecido, a pele ressecada e flácida. "Você demorou", ele disse, com uma voz arrastada e baixa. Meus olhos se moveram para as janelas do restaurante e um calafrio me atingiu em cheio. Lá fora não havia mais estrada, apenas um vazio cinzento, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. "Onde estamos?", perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu queria. O motorista abriu um sorriso, mas não respondeu. Os passageiros começaram a levantar todos ao mesmo tempo, como se fossem um só. Eu dei um passo para trás, sentindo meu coração martelar. Foi quando uma das mulheres falou: "Você não devia ter saído do ônibus. Sua voz era errada, como um eco deslocado." Eu só queria ir ao banheiro", murmurei. O motorista deu um passo à frente, inclinando a cabeça. Meus instintos gritavam para correr. Girei nos calcanhares e disparei para fora do restaurante. O chão parecia mais duro, como se estivesse correndo sobre pedra. O ar cheirava a ferrugem e podridão. Ouvi passos atrás de mim. Muitos passos. Eles estavam vindo atrás de mim. A estrada, antes um vazio sem fim, agora tinha uma forma distorcida. Casas sem janelas se erguiam ao longe, mas não pareciam habitadas. O horizonte era um borrão disforme, como se aquele lugar não estivesse completamente formado. Minha única chance era encontrar algo, alguma saída. Foi quando vi o ônibus. Ele estava lá de novo, parado no mesmo lugar. Mas agora parecia velho, enferrujado, como se estivesse ali há décadas. Com todo o fôlego que me restava, corri até ele e pulei para dentro. O interior estava escuro, mas senti que alguém estava lá. Antes que eu pudesse reagir, a porta do ônibus se fechou com força e então tudo ficou preto. Acordei com um solavanco. O ônibus estava em movimento. Minhas mãos tremiam. Olhei ao redor e tudo parecia normal. Os passageiros estavam ali, dormindo. O motorista dirigia com os olhos na estrada, indiferente. Verifiquei meu celular. 1h27 da manhã. Eu olhei pela janela, tentando ver a paisagem. A estrada passava rápido, mas tudo tinha voltado ao normal. Não sei se foi só um pesadelo, uma alucinação, mas posso afirmar com certeza, tudo aquilo foi muito real para mim. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.